Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo neste dia do Senhor, o primeiro domingo do tempo da Quaresma, desejando que o seu dia seja abençoado, que você faça uma verdadeira experiência do Senhor neste dia. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, este primeiro domingo do tempo da Quaresma, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Lucas, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 13. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus, que fortalece a nossa caminhada de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levantou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém.
Meus irmãos, minhas irmãs, as leituras bíblicas deste primeiro domingo do tempo da Quaresma, sobretudo o Evangelho que nós ouvimos agora, nos introduzem nesse tempo forte da Quaresma. A Quaresma é esse período de reflexão sobre os mistérios da redenção. É tempo de penitência, é tempo de preparação também para a maior festa dos cristãos, que é a Páscoa da ressurreição de Jesus. Nós ouvimos essa narrativa do Evangelho segundo São Lucas, que nos descreve as tentações sofridas por Jesus no deserto, depois do batismo que ele recebeu no Jordão. E essas tentações sofridas por Jesus significam a tentação de afastar-se dos desígnios do Pai. Hoje, por exemplo, nós ouvimos nesse Evangelho o evangelista Lucas nos colocando diante de 3 quadros, onde se vêm apresentadas essas 3 tentações que caracterizam o modo errado de relacionar-se com 3 realidades. Que realidades são essas? Relacionar-se com as coisas, relacionar-se com as pessoas e relacionar-se com Deus. Nessas 3 tentações estão os 3 modos errados de relacionar-se com essas realidades. Na primeira tentação aparece a imagem do pão, que representa o suprimento de todas as necessidades do homem. É a tentação, meu irmão, minha irmã, de concentrar-se na busca das coisas que suprem as nossas necessidades materiais e esquecer-se de todo o resto. A sugestão do maligno com relação ao pão é boa, mas o grande problema é que ele sugere a busca dos bens materiais ou das coisas mais elementares para a sobrevivência, subsistência, se limitando apenas a isso, como se os bens materiais fossem suficientes para que o ser humano seja realizado e pleno, como se os bens materiais fossem suficientes para que a felicidade humana e a salvação aconteçam realmente na vida da pessoa. A isto Jesus responde. A Escritura diz: não só de pão vive o homem. A segunda tentação diz respeito ao relacionamento errado com as pessoas. É a tentação de ser grande, de ser maior, de estar por sobre os outros. Todo ser humano leva consigo esta pulsão por ser grande. Sim, o ser grande em si mesmo não é um problema, não. Mas retrata a busca pela realização do próprio ser. E isso todos nós devemos buscar, a realização do nosso próprio ser. Mas existem 2 sugestões distintas com relação a isso. A sugestão de Deus, para todos nós, é a de que quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Quem quiser ser grande, se torne o servo de todos. Bem diferente é a sugestão do maligno que nós vemos no Evangelho de hoje. Esta sugestão afirma que a maneira de se tornar grande é se tornando poderoso, estar por sobre os outros, dominando os outros. A condição imposta pelo maligno, meu irmão, minha irmã, para adquirir este poder é de que Jesus se prostre diante dele e o adore. Quer dizer, que Jesus escute os seus conselhos, que Jesus siga as suas sugestões, que Jesus entre no seu jogo insano, na sua lógica insana, sem escrúpulos. Vejam só, Jesus foi tentado a alcançar a grandeza, impondo poder e opressão para os outros e se deixando levar pelas sugestões do maligno.
esta é também a grande tentação para todos nós. Esta é também a luta que nós devemos ter constantemente para não nos deixarmos ser seduzidos. A isto Jesus responde. A Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Nos lembra Paulo que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. É o nome dele que nós devemos invocar. É nele que nós devemos confiar. É a ele que devemos entregar a nossa vida e a nossa segurança. Sabendo que ele é o Senhor da nossa vida e o único a quem devemos adorar. Procurando ser o último de todos e aquele que serve a todos. Certamente seremos grandes com Cristo no céu. E a terceira tentação diz respeito à relação com Deus. É a tentação do miraculismo, a tentação de colocar Deus contra a parede, a tentação de chantagear a Deus ou colocar dúvidas ao amor de Deus. Tentação de dizer a Deus: se o Senhor me ama mesmo, se o Senhor me ama de verdade, o Senhor deve me curar, o Senhor deve resolver os meus problemas, o Senhor deve realizar o impossível na minha vida. Ou então, se o Senhor não faz, é porque não me ama, ou porque o Senhor não existe. É a tentação de querer colocar Deus à prova, meu irmão, minha irmã. E muitos usam a religião para fazer isso. Como se Deus tivesse a obrigação de fazer alguma coisa por nós. Ele nos ama sim e faz muito por nós. Nos oferece a salvação, que é o seu maior dom. Mas ele não tem obrigação de fazer nada por nós. Simplesmente faz por amor. Não podemos querer colocar Deus contra a parede, exigindo dele que faça algo por nós. A confiança em Deus não é exigência de que Deus haja de modo milagroso no mundo. Não, ao contrário. Sinal de confiança em Deus é permanecer amando a Deus, mesmo quando ele parece não estar. A tentação de duvidar do amor e da fidelidade de Deus, de pedir provas do amor de Deus, nós devemos combater com aquilo que o próprio Deus nos ensina nas Escrituras. Depois de colocados os frutos diante do Senhor teu Deus, tu te inclinarás em adoração diante dele. E Jesus responde à tentação. A Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Peçamos então que Jesus nos ajude a vencermos as tentações, a dar mais ouvidos à sua palavra, palavra que salva, palavra que dá vida, do que as sugestões enganosas do maligno que estão espalhados por aí. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora reze sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa